a guerra Irã-Iraque. Eu vim aqui explicar o contexto dessa guerra. Bom, o conflito ele durou de 1980 a 1988. Durante esse conflito, nenhuma das duas regiões eles completaram seus objetivos, amargando por volta de 1 milhão de mortes. Bom, resultante de disputas fronteiriças e políticas religiosas, as duas nações nunca tiveram uma relação boa. Voltando na década de 1970, quando as duas regiões disputavam uma região chamada de Shatt al-Arab, que era uma região onde os dois rios, Tigres e Eufrates, se juntavam e se dispersavam no Golfo. Além das disputas fronteiriças, pela região, ainda tinha a disputa religiosa. Por quê? O Irã ele era um povo xiita, governado por xiitas. E o Iraque ele era um povo de maioria xiita, com um governo sunita e secular. E aí, eles tentando acalmar, apaziguar esses conflitos, em 1975, eles assinaram um acordo, chamado de o Acordo de Argel. Esse acordo durou durante um tempo, foi um acordo que pôs fim aos conflitos, mas no final da década de 1970, tudo mudou drasticamente, resultando numa guerra. A Revolução Islâmica ela aconteceu em 1979 e ela foi um movimento popular que acabou resultando na deposição da monarquia iraniana na época, e na formação de uma república que era autoritária e muito conservadora. Na época o povo estava agitado, pois eles estavam em oposição ao líder da época, que era o Pahlavi, porque ele mantinha um governo que era muito autoritário, extremamente corrupto. E nesse cenário de conflito, o Pahlavi fugiu para os Estados Unidos e o líder da oposição era o Ayatollah. Ele se estabeleceu como autoridade no Irã e o governo formado pelo mesmo foi entendido pelos historiadores como uma espécie de teoria xiita. Xiita é uma seita do islamismo que significa partidários do Ali, e aí Ali era o primo do Maomé e o sucessor legítimo da autoridade islâmica. E aí a seita xiita ela considera ilegítimo os sunistas, que é outra seita do Islã, que eles assumiram a liderança da comunidade muçulmana após a morte de Maomé. Enfim, e aí a agitação do povo na época e o fortalecimento dos xiitas no Irã cresceu bastante, que acabou gerando muitas consequências no Oriente Médio, e uma delas foi o agravamento de conflito, de tensão com o Iraque, que na época, que também em 1979 o Saddam Hussein se tornou ditador, e ele mantinha um governo sunita e secular no país que era majoritariamente xiita, que era a seita que era significa normalmente dali. E o acontecimento no Irã, que subiu o número de xiitas, era uma ameaça muito grande para o Iraque, porque temia-se que essa agitação, esse crescimento chegasse, incentivasse a levantar a população xiita e acabasse dando mais conflitos e acabasse tirando o Saddam Hussein do poder. Saddam Hussein considerou que esse desrespeito ao Iraque seria motivo o suficiente para que ele quebrasse o Acordo de Argel. O Acordo de Argel ele foi assinado no dia 25 de agosto de 1974. Com esse acordo é definida a independência de São Tomé, o Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E assim Saddam Hussein retomou o conflito que existia pelo controle de Shatt al-Arab. Hoje eu irei falar sobre a Guerra no Golfo. A Guerra do Golfo foi um conflito militar entre o Iraque e os Estados Unidos com o apoio das Nações Unidas. O motivo dessa guerra foi porque as tropas do Iraque atacou o Kuwait, nisso gerando a Guerra no Golfo. Essa guerra ou conflito, como uns gostam de falar,
ela aconteceu no Oriente Médio e teve a duração de agosto de 1990 a fevereiro de 1991. Em uma estimativa do custo da guerra tenha chegado a 61 bilhões de dólares, com os Estados Unidos fornecendo grande parte do custo, que foi ao total de 44 bilhões de dólares.